Lei Complementar número 303. Paramos no título 4, dos processos administrativos em espécie. Capítulo 1, do processo de outorga. Artigo 80. O requerimento pertinente aos pedidos de reconhecimento de atribuição ou de deliberação do exercício de direito será dirigido à autoridade competente para decidir, observados os requisitos do artigo 30 desta lei complementar. Parágrafo único. Caso o requerimento seja Caso o requerimento seja dirigido à autoridade incompetente, esta providenciará o seu encaminhamento àquela que for competente, notificando-se o interessado. Artigo 81. A autoridade determinará as providências necessárias à instrução dos autos, ouvido necessariamente o órgão jurídico competente. Artigo 82. Se os elementos colhidos puderem conduzir ao indeferimento, o interessado deverá ser intimado para manifestar-se a respeito. Artigo 83. Quando duas ou mais pessoas pretenderem da administração o reconhecimento ou atribuição de direitos que se excluam mutuamente, será instaurado processo administrativo para a decisão, consoante os princípios da igualdade, contraditório, ampla defesa e segurança jurídica. Capítulo 2, do processo de invalidação. Artigo 84. O processo de invalidação de ato ou contrato administrativo e, no que couber, de outros atos de natureza convencional, poderá ser deflagrado pelo interessado ou de ofício pela administração pública. Parágrafo único. O parecer do órgão jurídico no processo de invalidação deverá opinar sobre a procedência ou não do pedido, sugerindo, se for o caso, providências para a instrução dos autos. Artigo 85. Na invalidação provocada, o requerimento deverá ser dirigido à autoridade competente para decidir, observados os requisitos do artigo 30 desta lei complementar. Artigo 86. Na invalidação de ofício, deverá ser observado o contraditório e a ampla defesa, cabendo à autoridade administrativa intimar o interessado para se manifestar no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Na invalidação de licitações ou concursos públicos, a intimação prevista no caput deste artigo deverá ser feita por meio de publicação no DOE. Artigo 87. Concluída a instrução, os interessados serão intimados para apresentar suas razões finais. Artigo 88. No curso do processo de invalidação, a autoridade poderá, de ofício ou em face de requerimento, suspender a execução do ato ou contrato administrativo para evitar prejuízos de reparação onerosa ou impossível. Artigo 89. Invalidado o ato ou contrato administrativo, a administração pública tomará as providências necessárias para desfazer os efeitos produzidos, ressalvados os princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Capítulo 3, do processo de sancionatório. Artigo 90. Nenhuma sanção administrativa será aplicada à pessoa física ou jurídica sem que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa em processo sancionatório. Artigo 91. As sanções administrativas terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer. Artigo 92. O processo sancionatório será sigiloso até decisão final, salvo em relação ao acusado, seu procurador ou terceiro que demonstre legítimo interesse individual. Parágrafo único. Incidirá em infração disciplinar grave ao servidor que, por qualquer forma, divulgar irregularmente informações relativas à acusação ou ao acusado. Artigo 93. Os processos sancionatórios poderão ser revistos a qualquer tempo, de ofício ou a pedido, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Capítulo 4. Do processo de reparação de danos. Artigo 94. Aquele que pretender, da Fazenda Pública, ressarcimento por danos causados por agente público, agindo nessa qualidade, poderá requerê-lo administrativamente. Parágrafo único. O requerimento dirigido ao Procurador-Geral do Estado
Observará os requisitos do artigo 30, devendo trazer a indicação precisa do montante atualizado da indenização pretendida e declaração de que o interessado concorda com as regras previstas por neste capítulo. Artigo 95. A decisão do pedido de indenização caberá ao Procurador-Geral do Estado, cujos efeitos somente serão produzidos após o ato de homologação do Governador do Estado, ouvido o Consultor-Geral do Estado. Artigo 96. Acolhido em definitivo o pedido, total ou parcialmente, será feita em 15 dias a inscrição em registro cronológico do valor atualizado do débito, intimando-se o interessado. Artigo 97. A ausência de manifestação expressa do interessado em 10 dias, contados da comprovada intimação, implicará em concordância com o valor inscrito. Parágrafo único. Caso não concorde com o valor referido no caput, o interessado poderá, no mesmo prazo, apresentar desistência, cancelando-se a inscrição e arquivando-se os autos. Artigo 98. Os débitos inscritos até 1 de julho serão pagos até o último dia útil do exercício seguinte, a soma de dotação orçamentária específica. Artigo 99. O depósito em favor do interessado do valor inscrito, atualizado monetariamente até o mês do pagamento, importará em quitação do débito. Capítulo 5. Do processo para obtenção de certidão. Artigo 100. É assegurada nos termos do artigo 5, inciso 34, a linha B da Constituição Federal, a expedição de certidão sobre atos, contratos, decisões, pareceres, constantes de registro ou autos de processo em poder da administração pública, ressalvado o disposto no artigo 103 desta lei complementar. Artigo 101. Para o exercício do direito previsto no artigo 100, o interessado deverá protocolar requerimento no órgão ou entidade competente, independentemente de qualquer pagamento, especificando os elementos que pretende certificados. Artigo 102. O requerimento será apreciado em 5 dias pela autoridade competente que determinará a expedição da certidão requerida em prazo não superior a 5 dias. Artigo 103. O requerimento será indeferido em despacho motivado se a divulgação da informação solicitada colocar em comprovado risco à segurança da sociedade ou dos interessados ou dos interesses do Estado, violar a intimidade de terceiros ou não se enquadrar na hipótese constitucional. Parágrafo único. A autoridade competente, antes de sua decisão, ouvirá o órgão jurídico que se manifestará em 10 dias. Artigo 104. A expedição de certidão independerá de qualquer pagamento quando o interessado demonstrar sua necessidade para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Parágrafo único. Nas demais hipóteses, o interessado deverá recolher o valor correspondente conforme legislação específica. Capítulo 6. Do processo para obtenção de informações pessoais. Artigo 105. Toda pessoa terá direito de acesso às informações sobre seu respeito, constem em qualquer espécie de fichário ou registro, informatizado ou não, dos órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo único. A prestação de informações por parte do poder público aos interessados será gratuita, ressalvados os casos em que o custo pelo ressarcimento dos materiais e serviços esteja fixado em ato administrativo previamente expedido pelo titular do órgão ou entidade. Artigo 106. O requerimento para obtenção de informações pessoais observará ao seguinte: Inciso 1. O interessado apresentará ao órgão ou entidade do qual pretende as informações requerimento escrito, manifestando o desejo de conhecer os dados constantes das fichas ou registros existentes. Inciso 2. As informações serão fornecidas no prazo máximo de 15 dias contínuos, contados do protocolo do requerimento. Inciso 3. As informações serão transmitidas em linguagem clara e indicarão conforme requerido pelo interessado. A linha A, o conteúdo integral do que existir registrado. A linha B, a fonte das informações e dos registros.
A linha C, o prazo até o qual os registros serão mantidos. A linha D, as categorias de pessoas que, por suas funções ou por necessidade do serviço, têm diretamente acesso aos registros. A linha I, as categorias de destinatários habilitados a receber comunicação desses registros. E a linha F, se tais registros são transmitidos a outros órgãos, entidades estaduais, federais ou municipais e quais são esses órgãos ou entidades. Artigo 107. Os dados existentes, cujo conhecimento houver sido ocultado ao interessado quando de sua solicitação de informações, não poderão, em hipótese alguma, ser utilizados em quaisquer processos que vierem ser contra o mesmo instaurados. Artigo 108. Os órgãos ou entidades da administração pública, ao coletar informações, devem esclarecer aos interessados: inciso 1, o caráter obrigatório facultativo das respostas. Inciso 2, as consequências de qualquer incorreção nas respostas. Inciso 3, os órgãos aos quais se destinam as informações. E, inciso 4, a existência do direito de acesso e de retificação das informações. Parágrafo único. Quando as informações forem colhidas mediante questionários impressos, devem eles conter os esclarecimentos previstos neste artigo. Artigo 109. É proibida a inserção ou conservação em fichário ou registro de dados nominais relativos a opiniões públicas, filosóficas ou religiosas, origem racial, orientação sexual e filiação sindical ou partidária. Artigo 110. É vedada a utilização, sem autorização prévia do interessado, de dados pessoais para outros fins que, não aqueles para os quais forem prestados. Capítulo 7. Do processo para retificação de informações pessoais. Artigo 111. Qualquer pessoa tem o direito de exigir da administração pública, inciso 1, a eliminação completa de registros de dados falsos a seu respeito, os quais tenham sido obtidos por meios ilícitos ou se refiram às hipóteses vedadas pelo artigo 109 desta lei complementar. Inciso 2. A retificação, complementação, esclarecimento ou atualização de dados incorretos, incompletos, dúbios ou desatualizados. Artigo 112. O fichário ou o registro nominal devem ser completados ou corrigidos de ofício assim que o órgão ou entidade por eles responsável tome conhecimento da incorreção, desatualização ou caráter incompleto das informações neles contidas. Artigo 113. No caso de informação já fornecida a terceiro, sua alteração será comunicada a estes, desde que requerida pelo interessado, a quem dará cópia da retificação. Capítulo 8. Do processo de denúncia. Artigo 114. Qualquer pessoa que tiver conhecimento de violação da ordem jurídica praticada por agentes administrativos poderá denunciá-la à administração pública. Artigo 115. A denúncia conterá a identificação de seu autor, devendo indicar o fato e suas circunstâncias e, se possível, seus responsáveis ou beneficiários. Parágrafo único. Quando a denúncia for apresentada verbalmente, a autoridade lavrará termo assinado pelo denunciante. Artigo 116. Instaurado o processo administrativo, a autoridade responsável determinará as providências necessárias à sua instrução, observando-se os prazos legais e as seguintes regras. Inciso 1. É obrigatória a manifestação do órgão jurídico. Inciso 2. O denunciante não é parte no processo, podendo, entretanto, ser convocado para depor. E, inciso 3. O resultado da denúncia será comunicado ao autor, se este assim o solicitar. Artigo 117. Constitui falta grave, para efeitos disciplinares da autoridade, não dar andamento imediato, rápido e eficiente ao processo regulado neste capítulo. Capítulo 9. Do processo concorrencial para investidura em cargo ou ingresso em emprego público. Artigo 118. O concurso público para investidura em cargo ou ingresso em emprego público será conduzido por comissão especial, cuja composição deverá ter pelo menos 3 servidores públicos estáveis. São 3 servidores, não são 5, não são 1, não são 2, não são 6. São 3 servidores públicos estáveis,
caso não haja outra determinação legal a ser designada pelo titular do órgão ou entidade a quem caberá a expedição do ato de homologação do resultado do certame. Parágrafo 1. Somente será possível a deflagração do concurso público para ocupação de cargo ou emprego público regularmente criado por lei. Parágrafo 2. Somente será possível a deflagração do concurso público para ocupação de cargo ou emprego público quando houver comprovação de que o poder ou órgão equivalente atende às exigências da Lei Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 119. Caberá ao chefe de poder ou titular de órgão equivalente expedir o ato de aprovação para a deflagração do concurso público a que se refere o caput do artigo 118 desta lei complementar. Artigo 120. Os dispositivos da Lei Complementar Estadual número 122 de 30 de junho de 94, indicados neste artigo, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11, parágrafo 1. Os candidatos aprovados em concurso público correspondentes ao número de vagas anunciadas no edital terão direito subjetivo à nomeação durante o respectivo prazo de validade, salvo situações de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, após manifestação do setor jurídico do órgão ou entidade, cujas razões deverão ser publicadas no Diário Oficial do Estado. Artigo 130. Inciso 10. Participar da administração de empresa privada ou de sociedade civil de fins lucrativos ou exercer comércio individualmente ou em sociedade, exceto nas hipóteses de: alínea A. Participação como acionista, cotista ou comandatário. Alínea B. Participação em conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que o Estado do Rio Grande do Norte detenha direta ou indiretamente participação do capital social. A linha C. Comprovada a compatibilidade com o horário funcional fixado pelo órgão ou entidade da administração pública estadual. Artigo 154. A autoridade administrativa que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração mediante sindicância ou processo administrativo. Parágrafo 2. Após o protocolo da denúncia, a autoridade competente determinará a sua atuação e, antes de instaurar a sindicância ou o processo administrativo, notificará o requerido para oferecer manifestação prévia por escrito que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 5 dias. Parágrafo 3. Caso a manifestação prévia do requerido convença a autoridade competente da inexistência de infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será rejeitada por falta de objeto mediante decisão fundamentada, procedendo-se ao posterior arquivamento. Título 5. Disposições transitórias e finais. Artigo 121. O descumprimento injustificado pela administração pública dos prazos previstos nesta lei gera responsabilidade administrativa imputável aos agentes públicos encarregados do assunto, não implicando necessariamente na invalidação de todas as etapas procedimentais do processo administrativo. Parágrafo único. Respondem também os superiores hierárquicos que se omitirem na fiscalização dos serviços de seus subordinados ou que, de algum modo, concorram para a infração. Artigo 122. Os prazos previstos nesta lei são contínuos, salvo disposição expressa em contrário, não se interrompendo aos domingos ou feriados. Parágrafo 1. Quando norma não dispuser de forma diversa, os prazos serão computados, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo 2. Só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente no órgão ou entidade. Parágrafo 3. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se, no dia do vencimento, o expediente for encerrado antes do horário regular de funcionamento do órgão ou entidade. Parágrafo 4. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo final o último dia do mês.
Parágrafo 5. Salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. Artigo 123. Fica revogado o artigo 127 da Lei Complementar Estadual número 122 de 94, bem como a Lei Estadual 8479 de 22 de janeiro de 2004.